Olá, bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Hoje é 28 de outubro de 2020. Hoje iremos estudar ciências. Os assuntos serão instrumento de observação e mais atividades, que são as atividades que nós já fizemos, né? Nós vamos revisar, tá bom? As páginas serão 234 a 237 e 242 a 244. Então vamos lá. Crianças, hoje nós vamos falar sobre instrumento de observação. Então, vocês podem observar que a Roberta gosta de ver a lua, né, na noite, né, as estrelas. Então, sua mãe comprou uma luneta para ela observar o céu à noite. A luneta também é chamada de telescópio refrator. É um instrumento utilizado para observar objetos distantes. Ela é composta de tubo e de lentes, as quais desviam a trajetória da luz que passa por elas, produzindo uma imagem aproximada e ampliada do objeto observado. Observem, crianças. Existem também os telescópios refletores, nos quais são utilizados espelhos para projetar a imagem dos objetos distantes até o observador. Tanto o telescópio refrator quanto o refletor são instalados na superfície da Terra. E por isso sofrem interferência na atmosfera terrestre, distorcendo as imagens. Essa interferência não ocorre no telescópio espaciais, pois eles são lançados ao espaço. Esse tipo de telescópio foi essencial para ampliar os conhecimentos sobre o universo e seus astros. O periscópio é um exemplo de instrumento utilizado para observação de objetos distantes. Ele é composto por espelhos inclinados que refletem a luz dos objetos até os olhos do observador. Os instrumentos de observação também auxiliam a observação de objetos próximos do observador, porém de tamanho reduzido. A lupa é um microscópio. São exemplos desse instrumento. Então, vocês podem observar que a lupa, ela aumenta, né? Vocês podem observar. A lupa é constituída por uma lente que produz uma imagem ampliada dos objetos. Diversos profissionais utilizam as lupas para observar peças e partes pequenas. Os microscópios são instrumentos que utilizam um conjunto de lentes e possibilitam obter imagens com ampliação superior à lupa. Com eles é possível observar seres vivos microscópicos, partes de animais e plantas, e entre outras estruturas. Na página 237, vocês vão fazer essa atividade. Encontre e circule no diagrama o nome de 3 instrumentos de observação. Então, aqui tem 3 instrumentos e vocês vão circular. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês retornarem da página 235 a 236, tem os nomes dos instrumentos. Depois que vocês encontrarem, vocês vão escrever o nome desses 3 instrumentos. E aqui embaixo vocês vão ligar os instrumentos de observação que permitem observar estruturas microscópicas, como células vegetais, instrumentos utilizados para ampliar imagens de objetos próximos, como as letras de um texto, e instrumento que pode ser lançado no espaço, utilizado para observar astros distantes da Terra. Tá bem fácil, né, crianças? Só vocês, se vocês tiverem dúvida, é só vocês voltarem na 235 e 236, que tem o nome dos objetos. Aqui na 2 vocês vão observar as imagens. Aqui, escreva a letra da fotografia que corresponde aos instrumentos utilizados para a sua captura, para nós observarmos. No caso aqui é o microscópio e aqui é o telescópio.
Como é que nós observamos essas duas imagens? Na página 242, ajude o Márcio a passar com segurança no labirinto. Para isso, trace o caminho que passe apenas pelos cuidados que devemos ter com a energia elétrica. Então, vocês sabem, né, crianças, que nós temos que ter todos os cuidados necessários. Por quê? Porque nós podemos tomar um choque. Tem pessoas que até perdem a vida por conta de mau uso da energia elétrica. Então vocês vão verificar os caminhos onde, no caso, esse menininho está indo com cuidados. Aqui, crianças, vocês podem observar que aqui, ó, tem criança soltando pipas, pipa em lugar, né, aberto, sem está longe, né, daqueles fios, né, postes elétricos, né, então tá, porque senão a pipa ela pode agarrar, né, nos fios elétricos, né, então assim, tá em um local livre, tranquilo, então ele não vai ter perigo nenhum soltar pipa nesse local. Quais os outros cuidados que nós temos que ter? Conectar tomadas, no caso, em cada lugar, né, os aparelhos elétricos em cada tomada e não aqueles benjamins, T's, né, que nós conhecemos, né, conectar tudo junto que pode dar um curto-circuito, né. Aqui sempre desligar, né, a chave geral da energia elétrica antes de realizar alguma manutenção. Aí tá colocando a lâmpada, né, mas se for fazer algum reparo, algo, sempre tem que desligar o relógio, né. Aqui tem uma tampinha, né, para não... Porque tem criança que coloca o dedinho ou coloca algum instrumento dentro desse buraco, né, então é perigoso. Então, o ideal seria tampar para não ter nenhum acidente. Aqui desligar, né, primeiro desligar o chuveiro, né, para depois mudar a temperatura da água, né, porque se caso desligar, mudar a temperatura da água tomando banho, vocês podem tomar um choque, é muito perigoso. Então, crianças, se vocês tiverem dúvida para poder ligar, vocês vão retornar na página 190 a 191, que tem todos os cuidados que nós temos que ter para a gente, né, não sofrer nenhum dano, né, não tomar choque. Então, assim, tem todos os cuidados com a energia elétrica, tá bom? A 3, observe os pares de ímãs representados em cada situação e indique a força que irá surgir entre eles, de acordo com a legenda abaixo: força de atração e força de repulsa. Quando se fala em atração, eles vão se juntar, e quando de repulsa, cada um vai ficar num lado. É só vocês observarem as setinhas. Olha aqui, por exemplo, aqui, olha, a setinha aqui com a setinha aqui. Elas não estão se encontrando? Se elas estão se encontrando, elas estão sendo atraídas. Agora, quando a setinha está para cada lado, ela está em repulsa, ela não está sendo atraída. Então, vocês vão pintar de verde, onde tem atração, e de amarelo, onde tem repulsa. 4. Escreva V para sentenças que apresentam informações verdadeiras e F que contém informações falsas. A região de atuação de um ímã é representada pelo seu campo magnético. Crianças, tem um campo magnético que vai atraindo? Vocês colocar verdadeiro ou falso. O planeta Terra pode ser comparado a um grande ímã natural? Verdadeiro ou falso, crianças? É possível produzir ímãs por meio de processos chamados de polarização? Os ímãs apresentam a propriedade magnética caracterizada por atrair alguns tipos de metais? E a última pergunta é: a bússola é um instrumento de orientação geográfica que funciona com base na posição do Sol ao surgir e se pôr no horizonte? Verdadeiro ou falso? Então, o que vocês vão fazer? Se vocês tiverem dúvida relacionada a esse conteúdo, nós vamos voltar. Na página 202 a 207 está falando sobre esse assunto, sobre as propriedades magnéticas, sobre os ímãs artificiais.
sobre o campo magnético. O campo magnético é a página 206. Já 209 está falando sobre a bússola, que também está falando sobre a Terra. Ela tem um campo magnético, como existe um grande ímã em seu interior. É como se fosse um ímã natural. E na página 215 tem todo esse resumo também. Aqui, criança, na 215 está resumindo esse conteúdo, que está falando sobre as propriedades magnéticas, o ímã artificial, o ímã natural, os polos magnéticos. Então, assim, se vocês tiverem dúvida relacionado à atividade, que vocês vão marcar verdadeiro ou falso, vocês também podem vir aqui na página 215, que tem todas as informações necessárias para vocês poderem responder. Na página 244, Fabiana observou a Lua no dia 25 de julho de 2019, a 1h da manhã. Veja ao lado. Observando a imagem, podemos dizer que Fabiana observou a Lua a olho nu ou com auxílio de algum instrumento. O que vocês acham? Que ela conseguiu observar essa Lua com todo esse detalhe a olho nu, ou ela utilizou a luneta para observar? Então, vocês vão justificar. Assinale o momento do ciclo lunar em que foi observado por Fabiana. É a lua cheia, a quarta crescente, a quarta minguante ou a lua nova? Que lua que vocês acham que é, crianças? Se vocês tiverem dúvida, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar na 240. Aqui, crianças, observem. Aqui, ó. Essa aqui, ó, é a lua nova, a quarta crescente, lua cheia e quarta minguante. Da foto, qual dessas luzes que está sendo representada? É possível afirmar que a aparência da Lua seria a mesma observada da superfície terrestre, independente do dia em que Fabiana observasse esse astro? Então, crianças, nós podemos observar sempre a olho nu essa mesma face? Então, vocês vão responder aqui para mim, por favor. Essa que é a pergunta. É possível, independente do dia, ela vai estar sempre do mesmo jeito? Então, vocês vão justificar. Após dias aproximadamente, Fabiana poderá observar novamente uma imagem semelhante a essa. Pinte o quadro com a resposta correta. Então, após alguns dias, ela vai retornar, né, essa mesma face. Quantos dias depois, crianças? 27, 29 ou 32? Se vocês tiverem dúvida relacionada a essa pergunta, vocês vão retornar na página 221. Aqui, crianças, olha só, presta atenção. Após a atividade, Alana e seus colegas perceberam que cada formato aparente da face iluminada da Lua se repete num intervalo de tempo de aproximadamente, olha quantos dias, crianças. Vocês vão observem para poder responder de forma correta, ok? A última pergunta. No período do dia, o Sol aparentemente se movimenta no céu. A direção leste para oeste. Assinale o fator responsável por esse movimento aparente. É o movimento de rotação ou de translação? O que vocês acham, crianças? Hoje nós estudamos ciências. Se vocês tiverem dúvida relacionada aos conteúdos, vocês vão falando comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.